Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos fazer um aprofundamento na história da fotografia. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar as experiências fotográficas na história da fotografia. Pense um pouco, você gosta de fotografar? Sabe o que é a fotografia e quando esse termo foi usado pela primeira vez? Será que foram realmente os europeus os primeiros a darem os passos iniciais na história dessa mágica chamada fotografia? O termo fotografia foi usado pela primeira vez no Brasil pelo francês Hercule Florence, nascido em 1804. No século XIX, em 1833, alguns anos antes da fotografia ser declarada oficialmente na França. Fotografia é um processo de registrar imagens em um papel através de processos físico-químicos. Olha que legal! Vale a pena lembrar que já foi dito em aulas anteriores que a primeira fotografia ela foi inventada, historicamente, oficialmente, ela foi inventada em 1826 por Joseph Nicéphore Niepce. Mas em 1833 já havia no Brasil um francês que morava aqui que havia já inventado esses processos físico-químicos de registrar uma imagem no papel, visto que a primeira fotografia foi declarada oficialmente na Europa em 1839. Então Niepce, em 1826, consegue registrar pela primeira vez uma imagem fotográfica, mas quando exposta à luz do sol ela desaparecia. Em 1833, Hercule Florence, no Brasil, consegue também fixar uma imagem fotográfica num papel, mas só em 1839 é que é declarado oficialmente o surgimento da fotografia na Europa e o responsável, quem levou o título a melhor, foi Daguerre, Jacques-Louis Mandé Daguerre. Os primeiros processos fotográficos são conhecidos como heliografia, processo fotográfico criado por Joseph Nicéphore Niepce, como eu havia dito, daguerreotipia, primeiro processo fotográfico anunciado e comercializado no mundo inteiro, criado por Louis Daguerre, como eu havia dito a vocês, em 1839. Você sabe o que significa a fotografia? O termo fotografia foi usado pela primeira vez no Brasil por Hercule Florence. Foto significa luz, grafia significa escrever. Logo, a tradução literal poderia ser escrito pela luz, a junção fotografia. E esse termo foi usado pela primeira vez no Brasil. Tem um escritor, chamado Boris Kosoy, um pesquisador de da fotografia mundial, que nos anos 70 e 76, entre os anos de 70 e 76, realizou uma série de estudos e constatou que a fotografia, muito antes de surgir oficialmente na Europa, já havia sido inventada no Brasil. Então é esse homem aqui, esse pesquisador da história da fotografia no mundo, é o responsável, pela descoberta de que a fotografia foi primeiramente inventada no Brasil. Aqui tem um livro chamado 1833, escrito por Boris Kosoy, olha aqui a página, a capa do livro. O título do livro é 1833, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil. Nesse livro, ele reconstrói toda a trajetória de Hercule Florence. Nesse livro, nós vamos conhecer os processos, passo a passo, inventados por Hercule Florence para chegar na impressão da fotografia. Agora que nós conversamos um pouquinho sobre o processo, sobre pessoas responsáveis por essa invenção maravilhosa que significou muito para o mundo, nos finais do século XIX e início do século XX, vamos à nossa primeira atividade. Qual a contribuição do pesquisador Boris Kosoy para a história das experiências fotográficas no mundo? Pensem e eu já volto.
E aí, galera, qual a contribuição do Boris Kosoy? Como resposta, sugestão, eu posso dizer que Boris Kosoy, nos anos 70, realizou uma série de estudos e constatou que a fotografia, muito antes de surgir oficialmente na Europa, já havia sido inventada no Brasil. Seguindo em frente, Hercule Florence trabalhava desenhando rótulos para remédios farmacêuticos. Olha o trabalho dele aí. E também era inventor, considerado um naturalista e pesquisador de várias áreas do conhecimento. Então, olha só, ele era um desenhista de rótulos para remédios farmacêuticos. Mas como que o Hercule caiu nessa de inventar o processo, o desenvolver o processo físico-químico da fotografia? Ele participou de expedições científicas para desenhar registrando plantas e animais, devido à sua excelência em desenhos. Porque era assim, né? Antes da invenção da fotografia, as pessoas se especializavam, né, em desenhar para rótulos de remédio, né, assim como outras áreas. Procurando reproduzir os desenhos em larga escala, suas pesquisas buscavam técnicas para poder aperfeiçoar suas artes dos rótulos dos remédios farmacêuticos. Olha que legal! Isso me lembra muito o Daguerre. O Daguerre, não foi ele quem inventou os processos físico-químicos da impressão da fotografia. Foi Niepce. Quando Daguerre fica sabendo que Niepce, né, tinha descoberto esse invento, ele se aproxima de Niepce, porque o Daguerre ele era um artista entusiasta que tinha uma casa de artes na França e ele adorava reproduzir imagens em proporções maiores. Interessado na facilidade, meios de facilitar a reprodução dessas imagens, ele se aproxima do Niepce. E aqui, olha só, nós temos o Hercule Florence no Brasil, que procurando reproduzir os desenhos em larga escala dos rótulos de remédios farmacêuticos, ele também procura desenvolver uma técnica. Então me lembrou muito o Daguerre quando eu tive contato com essa informação. Hercule Florence, por ser metódico, ele mantinha registro do passo a passo do processo que ele chamou de fotografia. Ele tinha interesse em patentear sua invenção, mas, por falta de interesse do governo brasileiro, olha aí, da elite de sua época em financiar sua invenção, jamais conseguiu tornar conhecido sua criação. É triste, né? Hoje, olhar pelo espelho do retrovisor e descobrir, né, que por negligência, por falta de interesse, né, a elite da época, o governo brasileiro na época, negou, né, verbas para financiar o patenteamento dessa invenção do Hercule Florence, a gente se sente triste, porque poderia ser nosso, né, o nome de inventores da fotografia. Claro que a fotografia, a invenção da fotografia, não é um processo de uma única pessoa, né? Antes do Hercule Florence, antes do Daguerre e do Niepce, houveram outras pessoas que vieram desenvolvendo, né, métodos e muitas vezes sem interesse. Olha que legal, sem interesse de inventar a própria fotografia. No acidente surgiu a fotografia, porque acabo de me lembrar também que o Niepce, ele não tinha intenção de inventar a fotografia. Ele procurava métodos, maneiras de aprimorar a xilogravura. Xilogravura, que é um processo que era usado para impressão de jornais muito antes, né? Muito antes do Niepce. Então você veja bem, a invenção da fotografia foi um acidente, não foi uma busca, mas ela aconteceu. Boris Kosoy sistematizou passo a passo em seus estudos a pesquisa de Hercule Florence que ele desenvolveu. E com isso, ele conseguiu gerar o processo fotográfico, constatando que no Brasil, muito antes da Europa levar a melhor, aqui já haviam inventado o processo de registrar as imagens num papel através de processos físico-químicos. Então, o Boris Kosoy, ele reconstruiu o passo a passo várias vezes. Ele não ficou só numa única tentativa. Ele reconstruiu várias vezes, repetiu o método e constatou realmente, ele conseguiu encontrar, né, a maneira correta, certa de imprimir uma imagem fotográfica no papel.
O estudo foi realizado no Rochester Institute of Technology em New York, nos Estados Unidos, sendo repetidos várias vezes para confirmar a invenção de Hercule Florence. Boris Kosoy passa então a divulgar em seminários e congressos que a fotografia foi inventada no Brasil. Olha que legal! Então, a partir dessa sua descoberta, esse estudioso aqui é o responsável em tornar conhecido para o Brasil e para o mundo que no Brasil, Hercule Florence, no final do século XIX, já havia criado, no final da primeira metade do século XIX, já havia criado no Brasil os processos físico-químicos para registrar uma imagem fotográfica. Legal, não é, pessoal? Agora vamos então à nossa atividade. O que fez com que a invenção de Hercule Florence não tornasse o Brasil o primeiro lugar no mundo a inventar o processo físico-químico responsável por registrar imagens do mundo real no papel? Pensem e eu já volto.
E aí, galera? Pensaram na resposta? Conseguiram fazer criar um panorama aí, né? Uma ideia cronológica? Então vamos lá. Não é muito difícil, né, de pensar. Quando a gente fala de alguma coisa que não deu certo no Brasil, né, a gente registra rapidamente, né? Então olha só. Como sugestão de resposta, por falta de interesse do governo brasileiro e da elite de sua época em financiar sua invenção, Hercule Florence jamais conseguiu tornar conhecida sua criação enquanto era vivo. Bom, se tratando de arte num país como o nosso, não é muito novidade, né, que um projeto como esse não havia sido financiado. Claro que aqui a fotografia ainda não se pensava em arte, né? É muito tempo depois da invenção da fotografia que os artistas vão pensar, né, em discutir e colocar a fotografia no espaço artístico. Porque quando a fotografia foi criada, né, os artistas se viram assim alvoroçados. Eles pensaram, acabou a nossa profissão, né? Agora a gente está tudo desempregado, todo mundo na rua, sem ter o que comer. Por quê? Porque antes da fotografia, os artistas, eles eram contratados, os pintores eram contratados para pintar, né, para retratar imagens de reis, rainhas, autorretratos, né? Paisagens, pintar os interiores dos palácios, né? Imagens sagradas, né? Imagens míticas. Então os artistas tinham aí bastante trabalho, eles viviam, né, do financiamento, né, de contratação. Quando a fotografia surge aí um medo, acabou o nosso trabalho. E aí o artista vai procurar colocar a fotografia no espaço da arte. Inclusive tem um movimento chamado pictorialismo que vai falar um pouco sobre essa tentativa de fazer a fotografia parecer uma pintura. E uma última curiosidade que eu quero dizer aqui para vocês, o nosso Dom Pedro II, imperador, o segundo e último imperador do Brasil, né? Ele era apaixonadíssimo por fotografia. Vale muito a pena pesquisar, vale bastante pesquisar na internet curiosidades sobre Dom Pedro II, que vocês vão descobrir que ele era inteligentíssimo e apaixonado por assuntos relacionados à tecnologia. Nessa aula, nós vimos os processos físico-químicos, que os processos físico-químicos necessários para registro de uma imagem fotográfica surgem pela primeira vez no Brasil através do pesquisador Hercule Florence, mas este feito ainda não é oficialmente reconhecido na história, apesar de estudos que constatam o fato. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!